Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que estamos novamente entrando no ar com o nosso programa e permita que ele atinja suas finalidades, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e também incentivar as famílias à prática do culto cristão no lar, que é essa reunião que mantém o equilíbrio, ajuda na psicosfera do lar e inclusive de toda a redondeza, segundo informação de Joana de Ângeles. Então vamos iniciar o nosso programa, hoje participando nossa companheira Rosana Nunes e nosso filho João Carlos Menezes, esse que vos fala, Lidiane Barreto. No programa de hoje, vamos ouvir a página do livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, e a página intitulada Tempo de Hoje. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda, amanhã, porvir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem, de consultar essa ou aquela página edificante que nos iluminem a rota, de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que nos fizeram adversários ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se convertem em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Quantos pequenos ressentimentos se transfiguraram em separações? Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispõe. Olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis sob o controle do cérebro livre. Ninguém te impede fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos soareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir sem obstáculos. Vale-te, assim, do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Jesus, divino e amável Mestre, aqui estamos mais uma vez, dando início ao nosso programa Culto Cristão no Ar. Abençoa todas as famílias que nos acompanham em seus lares ou onde quer que estejam. Abençoa cada lar, cada família aqui representada. Abençoa a nossa Rádio Rio de Janeiro, que continua nos permitindo esse espaço de divulgação da Boa Nova. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 20, que tem como título
os trabalhadores da última hora. Nós estamos já na parte de instruções dos espíritos. No programa passado, João explicou que esse capítulo ele passa do texto evangélico direto para a instrução dos espíritos. Não teve a colaboração de Allan Kardec, né? Ele não fez as explicações que, de modo geral, ele faz nos outros capítulos. E nós vamos ler hoje o item 3, que é uma mensagem do espírito Henri Reyne, ditada em Paris em 1873. Então diz o espírito comunicante: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritos. Então, aqui no início, o espírito já nos dá a informação da capacidade que Jesus tinha de, utilizando símbolos, falar, transmitir a sua mensagem, mas sempre de uma forma que inicialmente ele parece complicada, mas quando a gente observa o fim que ele queria chegar, né, então a gente vê que a coisa era bem mais simples do que a gente possa imaginar. E ele fala aqui, né, que os trabalhadores da primeira hora foram os profetas, lembrando inclusive, né, que nenhum acontecimento na área da espiritualidade, né, da ligação do homem para com Deus, foi tão profetizado como a vinda de Jesus. Foram muitas as profecias, em várias, desde Moisés até João Batista, foram muitos os que falaram da vinda do Messias. Portanto, foi um acontecimento que estava programado há 500, no mínimo 500 anos antes de Jesus vir à Terra. Principalmente o livro de Isaías, né? Isaías fala muito sobre a vinda do Messias. Mas teve outros também, quer dizer, foram muitos esses chamados profetas, né? E por isso mostra a importância da vinda de Jesus ao nosso planeta. Continua? Continuando aqui, né? Estes que por último vieram, no caso os espíritas, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Então, ele está se referindo aqui a nós como um todo, né? Os espíritas, nós chegamos por último, mas nem por isso vamos receber menos, vamos receber a mesma recompensa da primeira hora, né? E continua: que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e porque coletivos são os trabalhos humanos. Olha que interessante, né? A gente não só está sendo privilegiado de receber tudo aquilo que veio antes de nós, né? Os conhecimentos da humanidade, os avanços morais, os avanços científicos. Então nós estamos numa época privilegiada de conhecimentos, né? E aí nós somos esses trabalhadores da última hora com privilégio, com vantagem com relação aos da primeira hora, né? Porque eles tiveram muito mais dificuldades do que nós estamos tendo, né? Se a gente for comparar os martírios dos primeiros cristãos, as perseguições que eles sofriam, hoje, graças a Deus, nós temos o direito de professar a nossa fé sem que haja essa perseguição, né? Esse tipo de violência que eles sofreram lá no começo, né? E lembrando também, né, que, como o Espírito diz aqui, né, que nós receberemos a mesma recompensa, mas também temos que lembrar que Jesus foi muito claro quando falou a cada um segundo as suas obras. Então, não é só porque nós somos espíritas
estamos frequentando um centro espírita, que nós iremos receber a mesma recompensa. Né? Temos que trabalhar, fazer aquilo que o Espiritismo recomenda, que é a prática da caridade. Nós somos os trabalhadores da última hora desde que trabalhemos, né? Senão nós seremos os atores da última hora. E aí continua aqui, né? Deus abençoa a solidariedade, essa virtude nobre de nós nos ajudarmos mutuamente, a família humana, né? Somos todos membros da mesma família universal, família humana. Então Deus abençoa qualquer gesto nosso de solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje, ou seja, aqueles da primeira hora, através do processo da reencarnação, estão aqui de novo, né? Passando pelo seu progresso individual e também nos ajudando a progredir, já que se eles estavam lá naquela época da primeira hora, com certeza são espíritos bem mais avançados do que nós hoje, né? Só lembrando aqui um caso que todos conhecem, talvez alguns ouvintes nossos não saibam, a questão da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo, né? Ela, na época de Jesus, ela foi a Joana de Cusa. Aliás, foi um espírito que reencarnou 3 vezes com o mesmo nome. Ela foi Joana de Cusa, que teve inclusive um encontro com Jesus. Jesus até aconselhou ela o que deveria fazer, e ela desencarnou no martírio das perseguições aos cristãos, né? E depois reencarnou no México, também como Joana, né? Juana Inês de la Cruz. Um espírito que queria estudar, né? Queria ter acesso, e observou que a única oportunidade como mulher na época era ir para um convento. Né? Então ela se tornou freira também, e depois ela reencarna no Brasil como Joana Angélica, que é um vulto da história do Brasil na época da independência, e hoje ela trabalha com o Divaldo Pereira Franco. Aí continua aqui: mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um pregador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Então, aqui o Espírito faz uma analogia, né, entre essas revelações e a condição de um prédio, de uma casa, né? Começa no alicerce, foram esses profetas, né? Depois a casa em si foi Jesus que construiu, e a cumieira, que é o final do telhado, é o trabalho que os espíritas vêm realizando desde o advento da doutrina com Allan Kardec, lá em 1857. Agora, uma coisa importante da gente destacar é que a gente não deve ficar procurando por mera curiosidade quem é a reencarnação de quem, né? A gente às vezes vê muito isso no movimento espírita, as pessoas querendo relacionar determinado vulto que se destaca ou que se destacou recentemente, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, fica querendo apontar que fulano foi o apóstolo tal na época de Jesus, né? Isso não é importante para a gente. É importante o exemplo de cada um na encarnação que está passando, né? Até brinquei, como tem um filme que foi bem conhecido, que é Os Caçadores Fantasmas, né? Do movimento espírita, Os Caçadores de Encarnações. Fica aí caçando aí quem foi quem, isso não tem importância nenhuma. Nem para o espírito, nem para a gente, porque não soma nada, né? Da mesma forma que a gente não deve ficar por mera curiosidade procurando saber quem fomos, né? Se nós temos esquecimento do passado, temos motivo para isso, né? A não ser que seja para algum tratamento de alguma questão psicológica séria, que aí pode ser utilizado uma regressão de memória no tratamento, mas por mera curiosidade, vamos deixar quieto o nosso passado, que é melhor, né? E aí, continuando, a mensagem diz assim, o Espírito: o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual, ou seja,
Esse precisar no sentido de tornar claro, tornar preciso, né? Essa filiação que nós temos enquanto espíritos. É o dogma da reencarnação. Chamado a prestar contas do seu mandato eterno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. O que ele está dizendo aqui? Que tem aqueles espíritos que ele vem com uma tarefa tão grande que não cabe numa única encarnação. Eles começam determinada missão numa encarnação e vão continuar numa encarnação seguinte, né? Porque eles vão desenvolvendo determinado conhecimento, determinada moral, vão trazendo para a gente através de mais de uma encarnação. E isso acontece com a gente também, num degrau um pouquinho mais abaixo, mas a cada encarnação a gente sempre, de alguma maneira, a gente progride um pouco mais. Mesmo que não seja na parte moral, mas na intelectual, né? Que tudo porque a não ser que o espírito seja muito recalcitrante e estacione. Mas nós estamos aqui para evoluir. E por isso a necessidade, inclusive, do espírita conhecer a doutrina que abraçou, estudando-a, e também se engajar num trabalho voluntário, quer ser na Casa Espírita ou qualquer outra instituição. Também lembro aqui, já que agora no mês de junho, né, vai acontecer lá em Brasília a Marcha do Brasil sem aborto, né? E é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, porque recentemente eu vi no jornal que uma dos assuntos que deverá entrar em pauta aí no Congresso é a questão do aborto, né? E o espírita não pode ficar de braços cruzados, não. A gente tem que realmente participar. Então, já que a gente está falando sobre essa Marcha pela Vida, e se o ouvinte quiser saber mais, pode entrar no site do brasilsemaborto.org, mas já adianto que a marcha vai acontecer no dia 20 de junho, uma terça-feira, lá em Brasília, tá? Mesmo aqueles que não podem ir, podem se informar, ajudar a divulgar e fazer uma oração também, que ajuda muito nesse movimento, né? Nós temos que manter aí nossa corrente do bem para manter a vida preservada desde a concepção. Aí termina a mensagem dizendo: está um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que é a parábola dos trabalhadores, né, da vinha, né, que encerra, como todas, as de fé que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então tudo está num elo, né? Como se fosse uma corrente, né? E a cada encarnação é acrescentado um elo nessa corrente, porque nós vamos sempre, como eu já falei, evoluindo. E é muito importante que o espírita se conscientize nisso e não fique de braços cruzados. A gente vê muita gente aí um pouquinho acomodada nas casas espíritas, só achando que frequentando o centro espírita uma vez por semana que está resolvendo o problema. Não é bem assim, não. A gente tem que fazer o nosso trabalho junto aos familiares inicialmente, depois junto à comunidade. A gente tem que dar alguma contribuição a mais do que a média das pessoas aqui na Terra. O espírita veio para isso, né? E se no programa anterior, na primeira mensagem, ainda ficou alguma dúvida com relação ao sentido dessa parábola dos trabalhadores da última hora, eu acho que nessa segunda mensagem ficou muito clara, né? Que esses trabalhadores da primeira hora foram aqueles que vieram nos preparando o terreno das religiões, né? Para que hoje a gente conseguisse chegar
encontrar o prédio já quase construído, como ele falou aqui, já, né? Começar a colocar as telinhas da cumieira, mas nem por isso nosso trabalho é menor, né? E nem por isso nós devemos descansar. O trabalho continua precisando ser feito. E aí, para terminar o nosso programa de hoje, nós também trazemos aqui uma poesia, que é do livro O Evangelho em Poesias, segundo o Espiritismo, um livro de diversos autores. E a poesia que nós vamos ler hoje tem como título Trabalhadores da Última Hora. É de Cláudia Américo, aqui do Rio de Janeiro. E diz assim: saiu ele a procurar, pelo tempo e pelos campos, quem quisesse trabalhar, amenizando tantos prantos. Encontrou foi muita gente, inativa, má vontade, blasfemando, negligentes, em cruel ociosidade. Aos culposos e arruinados, o ensejo de ação. Aos laboriosos, esforçados, mesmo gesto de atenção. Aceitaram o chamado os primeiros obradores, e aos poucos mais chegavam imaturos trabalhadores. No fim do dia, bem cansados, uns bem mais e outros menos, requisitaram o salário da atividade nos terrenos. O Senhor pagou, então, 1 denário a cada um. Funcionários em questão começaram um zum. Se pegamos no batente desde as horas iniciais, paga mesmo montante aos servidores terminais? O proprietário respondeu, muito calmo e incomum. O que ele prometeu foi 1 denário a cada um. O Senhor nos chama a todos a ajudar na construção. Se últimos ou primeiros, seguremos sua mão. E assim, Jesus, divino e amoroso Mestre, nós estamos encerrando o nosso programa com alegria. E permita que essa mesma alegria que vem de Ti, Senhor, que Leopoldo Machado a definiu como alegria cristã, possa envolver a todos nós, para que possamos viver melhor, vencendo as dificuldades que nos vêm à vida, Senhor, porque ainda estamos num planeta de expiações e de provas, mas que nunca percamos, Senhor, o foco da nossa existência, que é o progresso espiritual. Abençoa os lares sintonizados conosco, envolve com Tua misericórdia os enfermos, os mais idosos, que essa mesma paz e essa mesma misericórdia Tu possas, Senhor, espalhar por toda a humanidade, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.